Eu aqui outra vez, pessoal. Agora vocês vão ver uma videoaula com aprofundamento do conteúdo sobre os grupos sanguíneos. Vamos lá? Conforme vocês viram na nossa atividade de simulação de tipagem sanguínea, a identificação dos grupos sanguíneos A, B, AB e 0 se dá pela presença ou ausência de antígenos no sangue. Eles são chamados de aglutinogênio A e B e caracterizam este sistema de classificação sanguínea que chamamos de AB0. Nessa atividade, o sangue deixava de ficar homogêneo em algumas situações, devido à reação entre os antígenos A e B e anticorpos anti-A e anti-B. Essa reação era visível e se chamava aglutinação. Através de sua análise, descobríamos que tipo de sangue estava sendo analisado. No nosso sangue, os aglutinogênios nada mais são do que glicoproteínas que podem ser encontradas na superfície de algumas hemácias. Indivíduos do grupo A possuem aglutinogênio A, indivíduos do grupo B possuem aglutinogênio B, indivíduos do grupo AB possuem aglutinogênios A e B, e indivíduos do grupo 0 não possuem nenhum dos dois tipos de aglutinogênio, daí nós chamarmos de 0. No nosso experimento, os anticorpos encontrados no tubinho e pingado no sangue também simulavam a existência de anticorpos que são encontrados em alguns tipos sanguíneos. Eles são chamados de aglutininas e eram de dois tipos, aglutinina anti-A e aglutinina anti-B. A presença das aglutininas depende do tipo de aglutinogênios existentes ou não nas hemácias. Quando o aglutinogênio A está presente, a aglutinina correspondente, isso é, a anti-A, está ausente, mas a aglutinina anti-B está presente no plasma. Quando o aglutinogênio B está presente, o anti-B está ausente e o anti-A está presente. Quando ambos aglutinogênios estão presentes, não há aglutininas anti-A nem anti-B no plasma. E ao contrário, quando não há aglutinogênios A nem B nas hemácias, ambas aglutininas estão presentes. Então, no sistema B0 temos 4 grupos sanguíneos. Bem, mas como podemos chegar a 4 grupos sanguíneos com apenas 2 tipos de aglutinogênios? A presença ou ausência de aglutinogênios é condicionada por 3 genes alelos encontrados na população humana e originados de um gene específico que foi mutado. Essa condição caracteriza, assim, um caso de polialelia ou alelos múltiplos. O gene A, o gene B e o genezinho vão condicionar ou não a produção dos aglutinogênios. Enquanto os alelos A e B codificam a presença do aglutinogênio A e B, respectivamente, o alelo Izinho não codifica nenhum. Apesar de haver 3 alelos na população humana, cada um de nós só herdamos apenas 2 desses alelos, um proveniente do pai e outro da mãe, determinando assim o nosso grupo sanguíneo. Esses genes apresentam uma relação de dominância e codominância entre eles. Os alelos IA e B são dominantes sobre Zinho, que é recessivo em relação a ambos. Entretanto, os alelos IA e IB são codominantes entre si, isto é, se estiverem presentes, ambos condicionarão a produção dos seus aglutinogênios correspondentes. Agora então veremos os grupos sanguíneos que correspondem ao fenótipo e seus respectivos genótipos. Então, se você tem apenas um gene A, será do grupo A. Poderá ser, entretanto, homozigoto ou heterozigoto. Se tem apenas o gene B, será do grupo B, podendo também ser homo ou heterozigoto. Se você for do grupo AB, é porque herdou um gene A e um IB de cada um dos seus genitores e produzirá tanto o aglutinogênio A quanto o B e será do grupo AB. O alelizinho é recessivo, então qualquer um dos outros sobreporá a ele e quando presentes em heterozigose será do grupo A ou B. Se você for 0, é porque recebeu 2 alelos izinho
e não terá nenhum tipo de aglutinogênio na superfície das hemácias. Por conta dessas interações, saber o tipo sanguíneo dos pais nos permite prever a probabilidade relativa dos tipos sanguíneos dos filhos. Antes dos testes de DNA serem desenvolvidos, essa lógica era utilizada para excluir paternidade, mas não para determinar a paternidade de um indivíduo. Seu tipo de sangue A, B, AB ou 0 depende do tipo de antígeno na superfície das hemácias, mais especificamente do aglutinogênio A e B. Entretanto, os tipos sanguíneos também podem ser classificados com base em outro antígeno, uma proteína chamada de rhesus ou fator RH. O sistema RH foi descoberto em 1940 pelo pesquisador Carl Landstein, o mesmo que descobriu o sistema B0, e Alex Weiner. Eles utilizaram suas experiências com macacos do gênero Rhesus, daí o nome RH. Os pesquisadores injetaram o sangue de macaco Rhesus em coelhos, o que desencadeava a produção de anticorpos que combatiam as hemácias desse animal, causando aglutinação por reconhecerem essas como antígenos. Esses antígenos receberam então o nome de fator RH ou fator D, e os anticorpos produzidos pelos coelhos de anti-RH ou anti-D. A maioria das pessoas tem sangue RH positivo. Isso significa que as suas hemácias têm um antígeno RH na superfície celular e, por isso, não produzem anti-RH. Cerca de 15% das pessoas não têm antígeno RH. Elas são então chamadas de RH negativo e só produzem o anti-RH se entrar em contato com o fator RH de alguém RH positivo. E como a presença ou ausência do fator RH é determinado geneticamente? Bem, apesar de hoje já se saber que há vários alelos envolvidos na herança do fator RH, vamos considerar no nosso nível acadêmico como uma herança monogênica, aplicando desse modo a primeira lei de Mendel. Assim, consideraremos que a determinação do sistema RH será condicionada por um par de genes alelos. O gene Rzão ou Dzão, que expressa o fator RH e é dominante, e o gene Rzinho ou Dzinho, que não expressa o fator RH e é recessivo relativamente ao gene Rzão. Assim, o indivíduo com fenótipo RH positivo pode ter genótipo homozigoto dominante, Rzão, ou heterozigoto, Rzinho. E os indivíduos do grupo RH negativo precisam ser necessariamente Rzinho, uma vez que o Rzinho é recessivo. Alguma vez você já ouviu falar que mulheres com sangue RH negativo precisam estar atentas durante a gestação? Você sabe por quê? O sistema RH apresenta um grande interesse clínico por seus anticorpos estarem envolvidos em casos de incompatibilidade sanguínea feto-materna, causando uma doença chamada eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Se a gestante for RH negativa e o feto for RH positivo, o corpo dela produzirá anti-RH, que podem atravessar a placenta e atacar as hemácias do feto. Geralmente, na primeira gestação em que a mãe ainda não foi sensibilizada, a criança RH positiva não apresenta eritroblastose, apenas uma anemia branda, porque na primeira gravidez a produção de anti-RH pela mãe ainda é pequena. Já numa segunda gestação, sem profilaxia, a destruição das hemácias é maciça, podendo causar a morte do bebê. Como tentativa de compensar a perda das hemácias destruídas, a medula óssea do bebê lança na circulação hemácias ainda jovens e imaturas, os eritroblastos, justificando assim o nome da doença, eritroblastose fetal, ou também chamada de doença hemolítica do recém-nascido, pelo fato de as hemácias sofrerem hemólise. Hoje, uma mulher com risco de incompatibilidade feto-materna recebe um soro com anticorpos anti-RH, que tem como objetivo destruir hemácias fetais
antes que as mesmas possam induzir resposta e provocar o desenvolvimento de memória anti-RH na mãe. Saber nosso grupo sanguíneo é muito importante para o caso de precisarmos de uma transfusão, para doarmos sangue, em alguns casos mais específicos, para um transplante. E por que o grupo sanguíneo importa, por exemplo, para uma transfusão? Antes da descoberta dos grupos sanguíneos, as transfusões de sangue eram feitas por tentativa e erro. Algumas pessoas, quando recebiam sangue de outras, ficavam doentes e muitas vezes morriam, enquanto outras não. Que situação, já pensaram? E foi assim, intrigado com essas circunstâncias, que Landestenier chegou à descoberta dos grupos sanguíneos. Ele colheu amostras de sangue de diversas pessoas, isolou as hemácias e o plasma e fez diferentes combinações entre eles, revelando a questão da incompatibilidade. Hoje, sabemos que as pessoas morriam porque no seu sangue acontecia uma grave reação antígeno-anticorpo, que chamamos de reação de aglutinação. Se está pensando no nosso experimento de tipagem sanguínea, é isso mesmo. Nesse experimento, induzíamos essa reação para reconhecer o tipo sanguíneo de uma pessoa. O termo aglutinação vem do inglês glue, que significa cola. Então, por que esse nome? O sangue aglutina quando os antígenos de um grupo sanguíneo estimulam a reação dos anticorpos respectivos. Isso faz com que as hemácias se agreguem, se colem, e se isso acontecer dentro dos vasos sanguíneos, vai bloquear a passagem de sangue, podendo levar à morte. Vamos então. Se você fosse um médico e tivesse numa situação com necessidade de transfusão, a pergunta que você deveria fazer é: meu paciente terá anticorpos contra os aglutinogênios das hemácias do doador? Vamos avançar passo a passo. Para quem o grupo A pode doar? Lembre-se de que você deseja evitar interações entre o aglutinogênio A do doador e o anti-A no plasma do paciente. Portanto, a resposta é que você pode transfundir sangue A para todos os pacientes sem anti-A no plasma. Isso elimina o grupo B e o grupo 0. Novamente, quem pode receber sangue do doador do grupo sanguíneo A? Pacientes com grupo sanguíneo A ou AB. O mesmo se aplica ao sangue de doadores do grupo B. Não podemos administrá-los a indivíduos que têm anti-B em seu plasma. Portanto, não poderia administrar a pacientes do grupo sanguíneo A ou 0. Portanto, dê sangue apenas do tipo B a pacientes do grupo B ou AB. E quem pode receber do grupo AB? Bem, agora temos que evitar anticorpos anti-A e anti-B. Vejamos, o grupo A não pode, nem o grupo B, e o 0 também não, restando apenas o grupo AB. Portanto, o sangue de um doador AB só pode ser dado a pacientes com sangue do grupo AB. E, finalmente, o grupo 0. Não há aglutinogênio A ou aglutinogênio B nas hemácias do grupo 0. Portanto, mesmo que haja anticorpos no plasma do receptor, eles não terão aglutinogênios para induzir a resposta do receptor. Portanto, você pode dar sangue do grupo 0 a paciente de todos os grupos sanguíneos AB0, 0A, B e AB. Por esse motivo, o grupo 0 é chamado de doador universal e é usado em emergências médicas com risco de vida quando não há tempo para testar o grupo sanguíneo. Sangue do tipo A pode receber do A e 0 e pode doar para o A e a B. Sangue do tipo B pode receber do B e 0 e pode doar para o B e a B. Sangue do tipo AB
pode receber de todos, mas só pode doar para o AB, por isso ele é considerado receptor universal. O sangue do tipo 0 pode receber apenas do 0, mas pode doar para todos. A incompatibilidade Rhesus-D, ou do fator RH, também é importante durante a transfusão de hemácias. Em geral, o sangue transfundido deve ser idêntico ao do paciente receptor. Portanto, um paciente RH positivo deve receber sangue RH positivo e o paciente RH negativo deve receber sangue RH negativo. No entanto, devido a uma escassez geral de sangue RH negativo, às vezes é necessário administrar sangue positivo a pacientes negativos. Isso está correto em casos selecionados e estritamente indicados, uma vez que não há risco imediato de uma reação adversa à transfusão. Lembre-se de que o paciente não terá anticorpos contra o antígeno RH antes de ser exposto a ele a primeira vez. Se a produção de anti-RH for induzida dessa forma, o paciente precisará de hemoderivados D negativos da próxima vez. Espero que vocês tenham percebido a importância desse assunto. Ele está no nosso dia a dia. Até a próxima. Um beijo!